Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui juntos e eu quero saudar a todos na graça, na paz, assim como também na misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar hoje sobre cuidando do coração. Geralmente, quando nós vamos cuidar do nosso coração, nós procuramos um cardiologista e ele passa uma série de exames, talvez o principal é o eletrocardiograma. E hoje, então, vamos fazer um eletrocardiograma do nosso coração, numa perspectiva espiritual, e avaliar como está o nosso coração diante de Deus. Eu quero ler para isso Provérbios capítulo 4, verso 23, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o seu coração. Guarda a sua vida. Guardar o coração é guardar todo o nosso ser. Quando nós pensamos em guardar alguma coisa, nós estamos pensando em proteção, em cuidado, em dar valor àquilo que é real. E aí o próprio Salomão, nos versos seguintes, vai nos ajudar a fazer esse eletrocardiograma do nosso coração. Como está o seu coração? Como está a sua vida? E aí, o próximo verso, que é o verso número 24, ele vai fazer uma pergunta direta. O que você tem falado ultimamente? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Ele vai dizer o seguinte: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Jesus já disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O apóstolo Paulo falou para nós: olha, tome cuidado com o que você fala. Fale unicamente aquilo que edifica a vida do outro. Então tudo isso para nós sempre será um desafio. Então um bom eletrocardiograma do meu coração é eu parar por alguns instantes e pensar: o que eu tenho falado? Como eu tenho falado? De quem eu tenho falado? E o que eu tenho falado? Mas ele segue aqui para dizer que há também uma outra forma de avaliarmos o nosso coração nesse sentido. Verso 25 é quando há aquela pergunta assim: o que você tem visto? Onde você tem colocado seus olhos? Nós não somos neutros. Tudo aquilo que nós vemos, de alguma maneira, impacta a nossa vida. E Salomão então fala assim: os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Jesus, lá no Sermão do Monte, já nos avisou: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Agora, se os seus olhos forem maus, cuidado, você está em grandes trevas. Então nós precisamos avaliar isso. São dias difíceis, são dias complicados. Eu tenho visto, eu tenho olhado o quê? E é uma maneira então de avaliarmos o nosso coração. Uma outra forma, dita pelo próprio Salomão aqui no verso 26, pondera a vereda dos teus pés. O que ele está querendo dizer é o seguinte: pare, pense. Por onde você tem andado? Qual caminho você está seguindo? E muitas vezes nós não paramos, nós não pensamos. É claro que Jesus é o único caminho que deveríamos seguir. Mas muitas vezes, nesse caminhar, numa longa jornada, nós somos incitados, ou somos tendenciosos a nos desviar ou para a direita ou para a esquerda. Mas o que se espera de nós é que nós continuemos firmes no caminho, como diria o autor aos Hebreus, com os nossos olhos fixos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, de tempo em tempo, se faz necessário fazer aquela pergunta: esse é o caminho? Esse é o caminho? Eu estou certo nessa caminhada? Reflexão, irmãos e irmãs, nunca fará mal a ninguém. Mas um último aspecto aí para a gente avaliar ou fazer esse eletrocardiograma do nosso coração é quando Salomão, no último verso aí do capítulo 4, no verso 27, ele fala assim: não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. E aí é aquela pergunta, são muitas as tentações e as fascinações que nos são oferecidas. Como nós temos lidado com isso? Algumas coisas
não nos fascinarão e não nos tentarão, mas outras vão nos fascinar e vão nos tentar. Como é que nós lidamos com essas coisas? E aí, volta lá no verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Nós guardamos o nosso coração quando nós temos uma vida devocional com Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida onde eu começo a aplicar aquilo que eu leio, aquilo que eu oro, aquilo que eu ouço de Deus, nas minhas orações, nas minhas leituras da palavra, a minha vida começa a se conformar à imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que Deus espera de nós. Esse é o nosso grande desafio. Faça sempre um eletrocardiograma do seu coração. Cuide do seu coração. Avalie tudo aquilo que está acontecendo. Avalie as suas preocupações, as suas inquietações, as suas ansiedades. Busque as respostas que só Deus tem na sua palavra, na Bíblia, e ouça o que Deus tem para você. O nosso coração precisa ser guardado, precisa ser protegido, e isso só Deus pode fazer. Que Deus nos abençoe, nos dê da sua graça e que nós possamos cuidar muito bem do nosso coração, que é a totalidade da nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos vocês.